Olá, amigos e amigas. Hoje nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Pode Pensar Diferente. E hoje nós temos uma presença para lá de especial. Eu vou conversar com uma pessoa que vocês conhecem, gostam muito, que tem um trabalho super importante na atividade política. E eu trouxe, na verdade, eu resolvi conversar com esse querido amigo justamente porque o momento é oportuno, né? Nós estamos aí num processo eleitoral, existem questões muito importantes que precisam ser tratadas e, nesse sentido, para falar um pouco, né, da nossa política aqui no estado de São Paulo, ninguém melhor do que ele, que é um case de extraordinário sucesso da política, tem um trabalho absolutamente brilhante, meu amigo deputado estadual, Caio França. Seja bem-vindo, Caio. Que bom, com essa apresentação aqui eu já cheguei bastante empolgado, Rutinaldo. Obrigado pelo convite, um prazer poder falar contigo aqui a respeito do nosso trabalho, sobre o que eu penso. E fica envaidecido aí com os teus elogios também. E na verdade são sinceros, são frutos, na verdade, do seu trabalho. Obrigado, né? mas eu preciso também reconhecer aí o teu trabalho na advocacia e agora também na área pública, que tem feito um excelente trabalho, porque faz muita falta, né? O parlamento, eu penso que faz falta as pessoas que possam ter a sua independência, o seu comportamento, de defender ou criticar, mas com argumentos, né? E você tem isso como praxe, então é uma inspiração pra gente também. Imagina, muito obrigado. Ô Caio, na verdade, assim, você na Baixada Santista, assim, no estado de uma forma geral, as pessoas que acompanham o trabalho legislativo não tem como não conhecer você, justamente porque você é um deputado extremamente atuante e presente nas questões importantes aqui do nosso estado de São Paulo. Mas assim, você não começou deputado, né? Então assim, e considerando aqui que o nosso público de podcast, ele é um público absolutamente, quer dizer, vai para todo lugar, tá na internet, enfim, tem muita gente que não é daqui. Claro. Então eu queria que você falasse um pouco assim, como que você começou, na verdade, por que você ingressou na política, quando foi isso? Então, para que as pessoas tenham a possibilidade de saber como foi a sua trajetória para chegar até aqui como deputado estadual. Muito bom, Rutinaldo. Então, eu sempre fui muito tímido, até me considero um pouco tímido pra política. Eu disfarço bem. Mas eu me... Isso é tímido? Sério, eu me considero tímido, assim. Eu nunca fui muito de querer falar, de querer apresentar as coisas. Aí, isso desde do colegial já. Ainda assim, eu sempre tive bons relacionamentos. Então, isso foi uma coisa que talvez era uma vocação minha, de me relacionar bem com as pessoas. Então, eu sempre acabei sendo escolhido para poder ser orador da turma na 8ª série, quando eu ia pro colegial, depois no ensino médio, e aí fui para a faculdade de Direito. Aí, você estudou onde? Eu fiz Católica em Santos, e na faculdade de Direito, que é bem tradicional, tem os partidos para você poder fazer composição de disputas nos centros acadêmicos. E aí, eu no começo resisti um pouco, falei, não quero e tal. E depois fui me acostumando e ajudei a fundar um partido na faculdade, na época o POPS, que era Partido da Ordem Política e Social. E disputamos a primeira eleição. Eu era diretor nessa primeira chapa e acabamos ganhando a eleição. E já no meu segundo ano de faculdade. Aí do segundo até o quinto, nós conseguimos consecutivas reeleições e eu fui vice-presidente do centro acadêmico e depois da Atlética também. No meio do caminho, Rutinaldo, em 2008, eu sou da turma de 2010 da Católica, então eu entrei em 2005, 2006, né? Em 2008, eu tive a chance de disputar a vereança lá na cidade de São Vicente. Exatamente. Então, no litoral sul de São Paulo. No litoral sul de São Paulo, né, a primeira cidade do Brasil. Aí até depois cabe uma discussão a respeito disso, mas a primeira vila fundada, as primeiras eleições da América aconteceu em São Vicente. Em 2008 eu aceitei o desafio de disputar a eleição para vereador e tive um sucesso na eleição, fui muito bem votado. Tive a honra de ter sido o mais jovem vereador da história da cidade e o mais votado também. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha na campanha, eu fiz 20 anos durante a campanha, né? Olha só, foi eleito, foi o mais votado. Foi o mais votado, fiz 8.097 votos. Eu brinco que... Beleza. Não é 8.000, 8.097, né? Quem é candidato quer saber os números detalhados até o final. Então foram 8.097 votos na primeira eleição. E assim, o mandato de vereador foi
além de um aprendizado muito grande para mim, eu acho que eu tive um mandato muito atuante, ainda que um mandato de situação, que é um mandato mais difícil e tal, mas eu consegui apresentar muitas coisas. Eu levei as sessões para todos os cantos da cidade, com as sessões itinerantes. Eu levei o xadrez para as escolas, eu montei as bicicletas ecociclos, eu fiz projetos na época ligados, a gente estava num surto de epidemia de dengue e eu criei uma competição entre os bairros da cidade para ver quais bairros estavam em melhores índices com relação à limpeza das casas e tal. Enfim, então a gente fez um mandato que eu achei que foi bastante atuante, assim. E daí em diante, né, eu, obviamente também, você sabe, mas para quem não sabe também, o meu pai tá na vida pública há um bom tempo já, ele foi vereador, prefeito. Então é claro que o convívio com ele me abriu muitas portas. Para quem não é de São Paulo. Para quem não é de São Paulo, meu pai é o ex-governador Márcio França, que disputou a última eleição contra o Dória aqui numa eleição muito acirrada e acabou, né, ficando ainda mais conhecido em São Paulo e no Brasil todo. E claro que ele me abriu muitas portas, mas acho que também assim, eu consegui manter essas portas abertas e abrir outras portas com o meu próprio trabalho. Daí em diante, depois do mandato de vereador, eu disputei a prefeitura em São Vicente em 2012. Até porque você tem uma identidade política, na minha opinião, muito clara. Ah, que bom, muito obrigado. Eu, assim, é o que eu falo, eu não nego e tenho muito orgulho de falar, né, que o meu pai tem uma vida pública, mas eu tenho as minhas convicções, eu não fico dependendo das ações dele para tomar as minhas posições. A gente, inclusive, se fala pouco, é que a sinergia de pensamentos é tão grande que muitas das vezes o nosso pensamento acaba batendo. Mas eu penso, como disse, que consegui abrir outras portas e hoje consigo até abrir algumas portas para ele, né, fruto do nosso trabalho. Mas em 2012, depois da conclusão do meu mandato de vereador, eu disputei a prefeitura em São Vicente, numa eleição muito acirrada. Eu acompanhei. Muito. Uma eleição muito quente e que foi de grande aprendizado para minha vida mesmo. Não só para mim, mas acho que meu pai mesmo e as pessoas que nos rodeiam aprenderam muito com aquela derrota, porque eu perdi a eleição em 2012. Mas você acha que você perdeu realmente? Você acha que tem, dependendo do caso, você acha que a eleição é assim? Aí que tá, não, vamos lá, eu perdi nas urnas. Exatamente, quer dizer, você não podemos negar que eu tive 85 mil votos. Você não recebeu o mandato naquela oportunidade. É isso, e o prefeito eleito, Billy, teve 91 mil votos, então foi 51 a 49, mais ou menos. Mas eu não tenho dúvida que ali não era o meu momento, e a gente tem que reconhecer isso. Primeiro porque existia já um ciclo do nosso grupo político, um tanto quanto já, assim, as pessoas já sem mais paciência, que queriam uma renovação, uma mudança. E aí o Billy conseguiu capitalizar aquele sentimento e ganhou a eleição de mim, ainda que eu seja muito jovem, eu representava um grupo muito antigo da cidade. Sim. E isso fez muita diferença no resultado final. Uma base sólida. Mas fiz uma boa votação, fiz uma boa votação. E aí passei a organizar mais do ponto de vista partidário o partido. E aí foi em 2014 que eu resolvi disputar a eleição para deputado estadual. E tive a minha primeira eleição e aí consegui ganhar a eleição e veio a reeleição, que é o mandato que eu estou ocupando hoje em 2018 já. Tá, então aí você assumiu a cadeira lá em 2018, 2019, né? Você assume... A primeira em 2015, né? 2015, eu ganhei em 14 e assumi em 15. Assumiu, sim. Exato. Que você também, naquela oportunidade, você foi o mais votado aqui do PSB. Ah, sim. Não é isso? O mais jovem de São Paulo, sim. E o mais votado do PSB. Eu fiz 123 mil votos. 123.128 votos. Como eu falei, não posso esquecer nenhum dos votos. E aí foi um mandato em que, nesse mandato, eu fui deputado estadual com o governador Geraldo Alckmin sendo governador. Então, convivi com ele também muito respeitoso. Meu pai foi candidato a vice-governador dele, ganhou essa eleição junto. Virou secretário de turismo do estado na época. Lembro também. Então, inventou algumas coisas novas, bem legais também. E a gente ocupou lá algumas posições de destaque. Fui presidente de CPI do Detran, fui vice-presidente da CCJ, que você sabe bem, que é a principal comissão de todos os parlamentos. Sem dúvida. Tive projetos de lei em destaque também e consegui, lá para nossa região, especificamente para a Baixada, garantir muitas conquistas durante esses 4 anos. Eu acho que fruto disso foi a nossa reeleição em 2018, onde... Numa eleição, né, Rutinaldo, que você sabe, e as pessoas vão lembrar também, muito polarizada. Extremamente. Numa eleição muito, do ponto de vista ideológico, muito carregada.
e todos os deputados que tinham trabalho e tal acabaram caindo a votação em 2018, mesmo aqueles que reelegeram. Mas ali também teve um fenômeno, né? Porque teve vários fenômenos que eu digo no sentido de houve excepcionalidade em relação a pessoas que não eram até então do cenário político e que tiveram uma votação bastante expressiva, mudando inclusive a configuração lá do Legislativo Estadual nesse completamente, sentido, né? O PSDB, que sempre foi o partido mais tradicional aqui de São Paulo, mingou de 23 para 10 deputados. Sim. O PSB teve os mesmos 10 deputados eleitos do que o PSDB. E aí o PSL do Bolsonaro fez 15 deputados, vai a maior bancada. Mas o que eu quero dizer é que mesmo nesse cenário adverso, para quem constrói política com base, com lideranças, com grupos, eu consegui aumentar a minha votação. Sim. Então foi um sinal positivo significativamente. ali. Muito. Então você saiu de 123 mil votos para fazer conta redonda, porque como a votação não é minha, não precisa ser preciso. É isso aí, não, com certeza. Aí você foi para 162 mil. 138 votos. Perfeito. Então, pessoal, num cenário adverso, a gente conseguiu aumentar a votação, inclusive na própria região. Porque assim, se falassem assim, mas o tá Caio... vendo que ele é bom de voto, né? Não, o Caio cresceu a votação, mas cresceu lá longe. Não, a gente aumentou a votação lá. Porque eu faço muito questão disso, assim, Rutinaldo. Eu fico feliz, claro, de poder avançar em outros lugares, de ter voto, às vezes, em lugares que eu nunca tinha tido. Porque isso demonstra também a capacidade de poder se organizar. Mas eu fico mais feliz ainda nos lugares onde as pessoas me conhecem há mais tempo, eu consegui aumentar a votação. Porque eu acho que isso é um trabalho muito sério, porque isso é fruto do reconhecimento, porque é natural que haja um desgaste. É mesmo. De material, de putz, de novo, lá, pô, e tal. E você conseguir aumentar a votação. Você tem um desgaste natural da política, né? De ser ali liderança, isso naturalmente acontece. Vão surgindo novas pessoas, as cobranças vão sendo maiores, né? As conquistas acabam, as pessoas exigindo mais também, né? Você consegue uma coisa, é natural que seja assim. Então eu fico muito feliz em saber que no nosso trecho lá, nos Caiçaras, né, no 013, em toda a região da Baixada Santista, e também no Vale do Ribeira, que eu também tenho uma atuação muito forte, a gente conseguiu aumentar a votação. Né? É muito bom, quer dizer, fruto, como eu falei, do seu trabalho que eu tenho acompanhado, e realmente você é muito presente também, né, Caio? Porque você está sempre ali na base, e você é uma pessoa bastante inteirada em relação aos problemas da região. Inclusive, a respeito disso, tem uma questão que eu gostaria que você comentasse um pouco, que é o caso do pedágio, que nós tínhamos lá, aquele projeto do governo do estado, né, de ter o pedágio lá em Itanhaém, e eu quero registrar isso aqui porque a justiça tem de ser feita. Naquela oportunidade lá em Itanhaém, especificamente lá, eu estou falando de Itanhaém, porque sou de lá, mas na verdade era um projeto que envolvia ou que pretendia instalar praças de pedágios em outras cidades, como por exemplo lá em Mogi das Cruzes, né? O próprio Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira, enfim, acho que Bertioga também, se não me falha a memória. Então, quer dizer, era um projeto realmente para pedágio, não ia faltar, pelo menos ali na nossa região do litoral e do Vale do Ribeira. A questão que eu queria colocar é que quando aconteceu isso, houve essa questão desse projeto que ele apareceu, enfim, que estava caminhando nesse sentido, você se lembra que, na verdade, nós nos manifestamos lá na Câmara de Itaim, sobretudo, de uma maneira bastante contrária a esse projeto, porque de fato, assim, para Itanhaém, e aí eu tô te falando também pela minha atual condição lá de vereador e que conheço os problemas ali da região, aquilo seria realmente muito negativo, né? Então, em vários aspectos, assim, para uma população que é vulnerável do ponto de vista social ou em parte significativa dela, digamos. Então, e você foi o único deputado, né, que compareceu ao movimento, que na verdade se pronunciou com relação a isso, dizendo claramente que era contra, né, também convocou, chamou, né, convidou a comissão de transporte da Assembleia Legislativa para a reunião, também teve um movimento no que se refere a contato com o Mogi das Cruzes, que já tinha tido uma providência, inclusive judicial, em relação àquilo que se apresentava, fora a providência que se tomou em relação também ao Tribunal de Contas. Então, enfim, para resumir, você de fato atuou, eu tô dando esse exemplo, poderia dar outros, mas assim, estou falando nesse que eu acho ele bastante emblemático, porque era um momento extremamente crítico, na verdade, e a sua voz ela foi muito importante nesse processo. Então, o que eu percebo de você
você, assim, é uma presença muito grande ali na região, né? E assim, não só nesses momentos de crise, por assim, de situações que envolvem, na verdade, um posicionamento mais firme, claro, e muitas vezes de enfrentamento em relação Sim. àquilo que se pretende, mas também, assim, dessa sensibilidade de perceber, né, que isso, né, ou que se avingar aquele projeto, a nossa população seria bastante prejudicada, né? Então, o que eu queria que você comentasse um pouco sobre os trabalhos que você tem feito de uma forma geral, que você considera que são muitos, evidentemente você não teria como relatar isso aqui, mas o que você considera mais importante em relação ao que você fez, né, de matéria de projetos, porque as emendas também eu acho que seria interessante que você Sim. comentasse sobre isso, né, como se está esse processo de emendas, porque você também é um dos deputados que mais envia emendas parlamentares para a nossa região. Perfeito. Então, quer dizer, o que você pensa sobre isso? Enfim, como é que caminha aí a sua relação com essa base em função desse trabalho que você competentemente realiza? Então, Rutinaldo, primeiro que, assim, o mandato parlamentar é algo muito sagrado para mim, a postura de independência. E eu já votei projetos junto com o ex-governador João Dória, mas, sinceramente, nada e nem ninguém vai comprar o meu posicionamento. Uhum. Não vai ter um cargo ou uma emenda extra que vai resolver a minha vida para eu poder abrir mão das minhas convicções. Então, nesse caso, foi muito emblemático, porque desde o primeiro momento eu me posicionei. Não tá falando do pedágio. Tô falando do pedágio especificamente. E também poderia falar de outros assuntos depois, mas especificamente do pedágio, que é um assunto muito caro para mim, para nós que somos de lá, porque nós já pagamos caro na Imigrantes. Nós não tínhamos, por parte da Artesp, nenhuma informação concreta a respeito das contrapartidas. Artesp, que é a agência reguladora do transporte do estado de São Paulo, a responsável por fazer as concessões das rodovias para a iniciativa privada. Que eu não sou contra o modelo. Acho que o modelo serve desde que feito com coerência, com transparência. O que não dá para eles quererem enfiar a goela abaixo da gente, qualquer coisa, e a gente aceitar simplesmente assim. Acho que tem coisas que dá para se passar para iniciativa privada e é bem sucedido. Tem coisas que não dá. Não dá. Vamos lá, voltando a esse caso, uma audiência muito mal conduzida pela Artesp na Câmara Municipal de Itanhaém, que nem terminou direito, a começar por aí. Na sequência, a gente tentando, pela Assembleia, enquanto parlamentar eleito pelo Estado de São Paulo, tirar dúvidas a respeito de planejamento, cronograma de obras, de quando iriam fazer as marginais, quando iriam fazer as passagens de viaduto, passagens de nível de um lado para o outro e tal. Não, mas sem nenhuma resposta clara. Então, assim, aí além disso, como se nada tivesse acontecido, eles colocam a gente numa mesma toada de projetos de Mogi das Cruzes, que, sinceramente, embora tem alguma proximidade geográfica, mas você sabe, a gente não tem vinculação com Mogi das Cruzes do ponto de vista ali de logística. Então eles fizeram um pacotão, colocaram a Baixada Santista e o Vale do Ribeira junto com Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, através da prefeitura, foi mais ativo, inclusive no Tribunal de Contas conseguiu travar o projeto e a gente fez um grande ato político em Itanhaém, que você também participou. E, obviamente, que eu avisei os colegas, outros deputados, pretensos candidatos, falei, agora é momento de esquece bandeira partidária, é todo mundo contra o pedágio. E aí, infelizmente, nenhum apareceu. E olha só, eles apareceu sabiam... Sim, eu apareci. O que eu quero dizer é o seguinte, eles sabiam que a população estava contra, sim, e ainda assim se sujeitaram às vontades do governador. É isso que eu não aceito. Assim, eu não vou colocar as minhas vontades para escanteio para poder agradar esse ou aquele. Então, e é assim que eu conduzo meu mandato, assim, em todos os sentidos. A gente está falando do pedágio, mas eu poderia falar, por exemplo, do plano de carreira dos professores, que o governador tentou não, conseguiu goela abaixo fazer. Eu votei contra, fui o único dos deputados que tem atuação na Baixada que votei contra. Fui o único que votei contra a reforma da Previdência dos servidores. Fui o único que votei contra o aumento de impostos que o Dória imprimiu. Fui o único que votei contra, Rutinaldo, e depois consegui agora, pela justiça, a retomada da gratuidade das pessoas com deficiência que tinham gratuidade de PVA. E o governador João Dória tirou em 2021, através de um projeto de lei que a Assembleia aprovou. A gente votei contra, não aceitei, e pelo PSB a gente
entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça e na semana passada reconheceu que não cumpriu-se alguns requisitos para que a lei pudesse ter efeitos. Então, nós estamos atrás agora das pessoas com deficiência que pagaram IPVA em 2021, que nós queremos ressarcimento disso. Claro. E não foram poucas pessoas que pagaram. Não foram poucas. Decisão. Eu acho que eu vi no Instagram do seu pai. Então, assim, o que eu falo. Na verdade, a divulgação que ele fez lá com relação à decisão tomada pelo tribunal em relação a E o tribunal você conhece muito bem, é um tribunal que normalmente é criterioso, é conservador do ponto de vista de dar uma decisão contra o governo do estado de São Paulo e que vai causar tanta repercussão como essa, né? Imagina, o dinheiro já está no cofre do estado. Dinheiro esse que eles estão fazendo aí, emenda secreta no orçamento, porque a gente... O cenário federal se fala muito, porque é o que mais se evidencia. Mas, sinceramente, São Paulo, a prática é muito parecida com a do Bolsonaro. Aqui em São Paulo, eles têm lá um orçamento onde os parlamentares hoje têm 30 milhões, 40 milhões, dependendo do deputado, para poder fazer de emenda extra. Emenda extra para deputado que vota com o governo para tirar direito dos professores, por exemplo. Então, vê só. Eu não me sujeito a isso. Eu acho que é legítimo que quem faz parte da base conseguir ter dividendos políticos com relação ao governo que está apoiando. Agora, não é legítimo você dar para os parlamentares, com todo respeito, o orçamento todo do estado. Porque, veja só, o estado de São Paulo, ele também tem que ter um projeto que tenha começo, meio e fim. Não pode ficar 94 deputados decidindo onde vai gastar. Então, pô, nós temos que ter um projeto grande. Claro. Ao mesmo tempo que ele fez isso, a gente falou de turismo aqui, que para nossa região é importante, ele cortou um projeto que praticamente nem tinha custo para o estado, como o Roda São Paulo. Não sei se você lembra. Lembro. Que eram os ônibus turísticos sim, que rodavam em parceria com a iniciativa privada. A R$10 você podia ficar o dia todo rodando, orientando. Parava numa praia em Bertioga, voltava para uma praia do Guarujá, voltava para Santos, eu terminava me lembro do desenho dos ônibus. Isso. Era muito legal. Então, assim, eu acho que nesse mandato do governo, eu tive uma postura mais combativa de oposição. Então é claro que isso me fez perder um pouco mais de contatos no governo. E eu respeito tudo, o que é natural. Né? Eu não sou um deputado para poder ir lá e ficar passando a mão no governador, pro governador, passando a mão na cabeça do governador, pro governador liberar isso aqui. O que eu tenho de emenda impositiva aqui? São 7 milhões por ano. Então é com os 7 milhões que eu vou trabalhar. E ponto. Foi assim que eu trabalhei durante todo o tempo. E cobrei muito para que ele pagasse até as emendas impositivas, porque eles viam dificuldade. Tive um problema pontual em São Vicente que o governador não ajudou, que foi a Ponte dos Barreiros, que é uma ponte que é do Estado, responsabilidade do DR, e que ele se escondeu. E aí, nesse caso, o governo federal foi lá e resolveu. Então, assim, eu não posso aceitar a maneira como ele tratou a Baixada Santista ao longo desse tempo. Na minha avaliação, a Baixada perdeu oportunidades e claro que eu estou ali na defesa, principalmente da nossa região, Baixada e Vale do Ribeira, além disso, outras situações aí que falou, dos servidores públicos. Quer dizer, essa é uma causa de todos os deputados, ou pelo menos deveria ser, né? Deveria ser, porque se falasse o seguinte, cortei algumas coisas, regalias que eles... regalia... Tá, mas você vai ver as regalias dos servidores, ao mesmo tempo ele aumenta a verba de publicidade e propaganda. Ao mesmo tempo ele aumenta o número de cargos comissionados. Então, pera lá, o servidor paga o preço para ajudar os amigos de quem tá no poder hoje? Não dá, né? Aí não dá, né? Para poder ficar alimentando mídias, grandes mídias, os principais jornais, que falam um pouco do estado de São Paulo, falam um pouco do governo do estado de São Paulo. Você vê poucas geral, críticas. Você não acha também, no geral, a população não tem, na verdade... Ela desconhece, na verdade, o trabalho do parlamentar estadual. Com certeza. Porque, às vezes, quer dizer, o acesso é mais dificultado, por exemplo, de repente a pessoa não sabe como fazer para encontrar, não é? Porque, assim, nas câmaras de vereadores, você sabe que você já foi vereador, é mais fácil. É mais fácil porque o povo vai lá e já conversa porque o vereador tá ali na rua. Direto. Né? Mas o deputado não, e mesmo a questão da competência, no que se refere à competência legislativa... Aí que você então eu acho que, assim, matou. como ela é uma competência, é uma impressão que eu tenho. Restrita, né? Restrita, então isso também dificulta porque, no final das contas,
a grande imprensa está vinculado de olho mais atento em relação ao governo federal, evidentemente porque ali é o macro, né? E nos municípios você tem geralmente um mecanismo de fiscalização mais próximo também, mas o Estado fica num limbo. Exatamente. É isso. Então, assim, a gente até tem uma discussão, e eu defendo uma mudança na federação, e inclusive dando mais autonomia para os estados, o que daria para as assembleias uma capacidade legislativa muito maior e muito melhor. Mas, infelizmente, também aí você sabe como é que é. Ninguém quer abrir mão de nada. Então, o Congresso Nacional não abre mão de legislar sobre processo penal. Não abre mão de legislar sobre receitas. Então, dificulta muito isso. As assembleias ficam nesse limbo, né? As grandes discussões temáticas estão no Congresso. Liberação das drogas, porte de arma. Então, mas você acha que deveria ser assim? Por exemplo, o modelo que você está propondo, me parece, ou que você está defendendo, é o modelo americano. Você acha que isso daria certo no Brasil? Eu não para tudo, mas para alguns assuntos eu penso que seria viável. Eu gosto do assunto. Por exemplo, que assunto? Por exemplo, um assunto de execução penal. Eu acho que é um assunto que merecia ter uma capacidade melhor dos estados poderem legislar sobre esse assunto. Questão de ICMS, por exemplo. O ICMS hoje está muito vinculado ao governo federal também, porque há um pacto federativo de que nenhuma tributação pode ser alinhada se não passar pelo Congresso Nacional. Então, por exemplo, são dois temas. Isso tem a ver para evitar, por exemplo, a guerra fiscal? Não, eu acho que é importante que tenha uma mínima regulação do Congresso Nacional, uma mínima regulação. Não dá para eles goela abaixo, enfiarem pra gente aqui uma realidade que, com muito respeito, São Paulo é diferente de outros estados em relação à sua capacidade, à sua organização, à sua condição, porque com todos os defeitos que tenha São Paulo, e a gente tô aqui também para poder mostrar isso, mas também falar da evolução que São Paulo tem. São Paulo é um estado organizado do ponto de vista financeiro, administrativo, muitas coisas funcionam. Sim. Então, por exemplo, por que a gente aqui em São Paulo não poderia criar uma execução de pena, por exemplo, diferente do que está prevista no Código Penal de, se eu não me engano, dos anos 60, 70, que existe hoje. Assim, são coisas que são muito ultrapassadas, porque senão, o que acontece? As casas legislativas estaduais, né, no nosso caso aqui, de todos os estados, elas vão ficar responsáveis por poder decidir questões envolvendo servidores públicos. Basicamente, servidor público, alguma coisa de Código de Defesa do Consumidor, que ainda tem uma competência concorrente ali com a União, com os municípios, mas não muito mais do que isso. Tem um pouco de meio ambiente, mas é uma competência que é muito restrita. E aí, sinceramente, é muito caro para ser só isso. Custa muito caro. Eu também acho. Então, o parlamento, infelizmente... poderia oferecer mais pela estrutura que tem, pelo dinheiro que se gasta. Tem uma estrutura muito grande. E não é, na verdade, apenas pelo que você está falando, e é bom deixar claro aqui, não é uma questão de falta de vontade de realizar, mas é de limitação imposta pela própria Constituição Federal. Esse é o ponto que você está trazendo. É isso. Nós tivemos, quando o Capês foi presidente da Assembleia, eu era deputado, foi meu primeiro presidente lá. E a gente teve com um grupo de presidentes de assembleias no Congresso Nacional pedindo para os senadores votarem uma PEC que está lá parada sobre ampliação de competências das assembleias. E aí você vai lá, um senador pediu vista num projeto. Rutinaldo, de 2016 para cá, o projeto não andou na CCJ do Senado. E é assim que fica. Assim, por quê? Porque ninguém quer abrir mão de competência, estão lá e tal. Só que aí você vai ver, as realidades do nosso Brasil são bem diferentes. Bem diferentes. São Paulo, como disse aqui, tem uma estrutura diferente. Nós falamos agora aqui sobre... teve uma discussão sobre marco regulatório no Congresso, do saneamento básico. Saneamento é um assunto que é relevante. Agora, a Sabesp é uma, aqui do estado de São Paulo. Quando você vai ver a estrutura, por exemplo, da empresa de saneamento do Acre, de outros lugares, é bem diferente da de São Paulo. Então você não pode tratar de forma igual todos os estados da federação. Porque isso é desigualdade flagrante. Então, é isso. Então, eu daria mais capacidade de competência para as assembleias. Agora, infelizmente, eu não vejo muita perspectiva disso acontecer num futuro próximo, se não comprado pelo se não o presidente do Brasil entrar com essa pauta, entendeu? Entendi. E ele também defender. Porque, infelizmente, caso isso não
ocorra, é difícil do Congresso fazer isso por si só. Qual é a sua expectativa, por exemplo, em relação à renovação do Congresso Nacional? O que você acha, assim, quer dizer, o que você está avaliando eu acho que há uma tendência hoje, meu sentimento também, né? 2018 foi um ano da renovação, da mudança, das pessoas quererem, as pessoas de fora da política para dentro, né? Esse papo de gestor, que não sei o que faz, né? Eu penso que essa eleição vai ser uma eleição mais do equilíbrio, vai ser uma eleição do equilíbrio que eu falo assim, da retomada da política é mais, as pessoas vão arriscar menos, vão querer buscar políticos com mais histórico de serviços experimentados para não arriscar loucuras e né, solavancos assim malucos. Então eu penso que nós vamos ter uma renovação, não sei se a palavra seria essa renovação, né, mas uma retomada da política mais tradicional, assim, de base, de histórico de serviços prestados, de relacionamento direto. Claro que vão continuar, tem alguns outsiders que sempre conseguem votações boas e tal, são mais temáticos, né? Mas eu aposto muito que a gente vai ter, assim, nas eleições majoritárias especialmente, porque o Congresso é muito diverso, é difícil de você conseguir ter noção de como vai ser. Mas eu acho que nas eleições majoritárias especialmente, as pessoas vão arriscar menos. Assim, sabe? Não vai ter alguém de fora falando, eu sou um grande gestor, minha empresa tem 5 mil funcionários, tá, mas isso não basta, não estamos aqui falando de ter lucro, né? O Estado não tem que dar lucro, ele tem que trazer uma condição de ter menos desigualdade, de dar felicidade, as pessoas serem felizes, de terem condição de poder fazer as suas coisas, de ter uma inflação controlada, não do jeito que nós estamos vivendo hoje, né? Onde, enfim, os preços estão absurdos, o desemprego tomou conta de todo lugar, você vai numa farmácia, na padaria, você fica sem jeito, porque tem sempre 3, 4 pessoas ali te pedindo pra você comprar um pão, um café, um remédio, e você fala, mas tudo um monte de morador de rua que já tá... Não é, você percebe que são pessoas que estão ali desalentadas e sem perspectiva nenhuma de nada, né, Rutinaldo? Sim. E outra coisa que eu queria também conversar com você, o que você acha que você está achando, ou você está pensando sobre essa questão do engajamento político das pessoas? Em que medida? Porque assim, como você falou no início da nossa conversa, que a polarização que existia na eleição passada, me parece que houve uma intensificação até em relação a alguns aspectos, né, dessa discussão política toda. Por exemplo, nós tivemos na última eleição que foi dos municípios, nós tivemos uma abstenção muito significativa, até em função da pandemia, né? Então, assim, você acha, por exemplo, que as pessoas estão mais atentas a esse trabalho político, daí porque o resultado seria não arriscar, como você falou, de repente ter essa preocupação de colocar nas várias esferas de poder pessoas que já tenham alguma experiência política para que haja de fato possibilidade de, em função disso, se avançar, porque tendo em vista tudo que já aconteceu? Quer dizer, o que você pensa sobre esse nível de engajamento político das pessoas e a preocupação que elas têm em relação efetivamente a essa qualidade dos que serão eleitos aí neste ano? Então, eu penso que assim, as informações são muito rápidas hoje em dia, né? Então, e de boa qualidade e de má qualidade também, né? Porque a informação não necessariamente está correta, né? Tem a história das fake news e tal. Mas eu não tenho dúvida que as pessoas vão, e até porque nós vamos ter duas lideranças que são populares numa disputa muito acirrada, né? Lula e Bolsonaro, que vão aí praticamente protagonizar os grandes embates do Brasil. E eles são muito populares dentro dos seus nichos e acredito que isso vai acabar refletindo nas outras eleições, do ponto de vista majoritário, nas eleições estaduais também. Então, eu imagino, por exemplo, que hoje os jovens vão passar a ter muita importância porque eles têm muitas informações em decorrência da internet. Acho que teve uma campanha forte de retirada de título de jovens, né? Então os jovens tiraram... Mais de 2 milhões. 2 milhões, ia falar 1 milhão, 2 milhões de jovens que tiraram o título, que não precisariam votar, mas que fizeram questão. Acho que farão grande diferença na eleição. Penso que as mulheres também vão ser parte muito significativa no resultado final da eleição. As mulheres estão cada vez mais, com razão, querendo participar diretamente da política, quer participar, quer disputar a eleição e tem que ter mais instrumentos de garantir que elas possam. Não é normal que você vá numa Câmara Municipal, como São Vicente, vou dar o exemplo lá de São Vicente que eu tenho com mais clareza, que há 3 eleições consecutivas não elege uma mulher vereadora. Uma mulher vereadora.
sendo que 50% pelo menos, né, mais até do que Mais isso, de 50% mais de do 50 e eleitorado. poucos por cento do eleitorado é mulher. Não tem uma mulher vereadora, não tem condição. Então, nós precisamos garantir, na minha perspectiva também, eu avançaria o sinal de garantir cotas, né? Mas percentual De ocupação no de cadeira. parlamento, Sim, exatamente, entendi. de ocupação Que de isso cadeira. eu acho que faria uma mudança realmente. Vamos falar em 20%, 30%, pelo menos, para elas disputarem Se bem que essas nós vagas. passamos por uma reforma política recentemente. Mas foi uma política muito pequena e que o próprio Congresso tratou de depois, tipo, tentar dar jeitinhos, né? Você vê as federações partidárias. Pô, eu sou a favor do fim das coligações, completamente. Eu acho que nós temos que ter mais identidade das pessoas que estão em cada partido. Mas aí vai lá e inventa uma federação partidária. E aí a federação partidária o que que é? É uma volta da coligação, só que você se compromete durante 4 anos. É assim, aí você fica casado durante 4 anos. Não, mudou. você fala o seguinte, não, a coligação tá errada, porque você junta pessoas que não têm o mesmo espectro e tal. E vamos ser franco, além disso, pela quantidade de partidos que tem no Brasil também, Sim. que é um exagero. Aí vai lá e dá um jeitinho, através das federações, dos partidos menores e sem tanta expressão, permanecerem existindo, o que também, na minha opinião, foi um erro. Aí um erro do Congresso, mas é importante falar também, porque a gente só critica os políticos, mas nesse caso o Supremo Tribunal Federal, que acabou garantindo aos partidos políticos o direito de existirem, independente ou não de atingir o mínimo lá de percentual de votos para deputado federal. Porque tinha uma regra que o Congresso aprovou, mas que depois o Supremo derrubou, que exigia que o partido, se não atingisse o número X de votos em todos os estados, ele passaria a não mais existir, do ponto de vista de disputa de cadeiras. Então, poderia existir como agremiação para poder defender tese e tal, mas não para disputar a eleição mais. Porque senão os partidos políticos viraram aí Então, mas você acha que isso se resolve simplesmente por lei ou é uma construção de uma identidade política no Brasil? Porque assim, eu também vou te falar o que eu penso com relação a isso. Eu acho que simplesmente se determinar, olha, não vai ter mais partido dessa forma, considerando a cultura que nós temos em relação a isso, eu sinceramente acho difícil. Mas acho, por outro lado, que você tem alguma razão, porque do jeito que está, por exemplo, mesmo dentro da proposta que se tinha dessa federação, quer dizer, você de repente tinha lá partidos que não conversavam do ponto de vista ideológico, mas que em função de uma conveniência político-eleitoral, estavam juntos e a pessoa, na verdade, votava em um e no final estava ajudando o outro sem saber. Sim. Então eu acho que essas questões têm que ficar muito claras, né? Mas assim, eu acho que é uma coisa para ser o que eu quero indiscutivelmente dizer é o seguinte, pensada, né? Eu penso que no Brasil caberiam, sei lá, 6, 7 partidos, e tá mais que o suficiente, um de extrema esquerda, um de esquerda, um de centro-esquerda, um de centro, um de centro-direita, um de direita e um de extrema-direita, por exemplo, do ponto de vista de liberal e tal, né? Então, assim, agora 30 e poucos partidos, o partido da mulher brasileira, o partido do Corinthians, o partido, sabe, umas coisas que ficam até um tanto quanto esdrúxulas, no caso da mulher, não por ser da mulher, mas você vai lá, não tem nada, não tem nenhuma pauta identitária com relação às mulheres, quem tá no comando é um homem que define tudo e tá lá com um fundo partidário bancando a estrutura de um partido que não tem nenhuma identidade com as pessoas, não existe nenhuma cidade e fica lá só através de nominatas trocando quem tá na presidência de tal partido naquele momento por uma conveniência ou outra. Então uma grande reforma que tem que ser feita é nos partidos políticos também. Também acho. Porque assim... Porque no geral o partido tem dono. Então, eu sei, mas estou dizendo, se a gente não tiver uma reforma nos partidos, é muito difícil de você conseguir, porque de cara é isso, o partido não pode viver sob provisórias municipais, você precisa criar identidades nos municípios de poder, precisa ter uma disputa local lá e tal, para que o presidente possa ser eleito, né, pelos militantes daquele partido. Exatamente. E tenha que trazer, e assim vai, mas 90% deles ficam na canetada, né, e aí... Enfim, e aí acaba acontecendo o que acontece nas cidades menores, isso fica ainda mais evidente, porque às vezes até tiram o direito do cara, porque o coitado do cidadão se filia para poder disputar uma eleição, e aí o adversário vai lá, vai por cima, conversa com o dirigente partidário estadual muitas vezes e tira até a legenda do cara, troca a provisória. Você advogado e também na polícia sabe que infelizmente isso acontece por várias vezes. Que aconteceu na esfera federal também, não aconteceu. Tem um monte de lugar, tem um monte de lugar. Então, pra você ter uma noção, não é fácil não. Os partidos precisam estar mais fortalecidos, diferente de quem defende que
eu posso ser candidato avulso. Não, eu acho que tem que ter partido forte. Mas para isso, mas eu não acredito, você mesmo precisa que, a lei, fazer... mas mesmo que a lei definisse a possibilidade da candidatura, você acredita que ela vingaria? Porque, na verdade, para você fazer qualquer trabalho político, necessariamente você precisa criar um grupo, não existe isso, né? Então, quer dizer, as pessoas vão se juntando. Mas não tem como. Eu tem não gente vejo. que é metida autossuficiente, que sabe tudo, é mais realista que o rei. E tivemos votações de Então, mas deputados... esse já está sepultado pela vaidade. Mas tivemos... Ele já nasceu póstumo do ponto de vista político. Professor de Deus, né? Mas eles tem deputados que fizeram votações na a gente já viu Câmara esse e na filme Assembleia. também. A gente já viu esse filme. Então, é verdade. Mas é isso, nada como o tempo, né, Rutinaldo, para poder tratar de organizar as coisas. É que, infelizmente, esse tempo leva um tempo longo e muitas das vezes as pessoas estão aí Mas sofrendo. a gente tem tempo para esperar e fazer experiências. Esse é o problema. Então, essa é a questão, né? É a questão. Considerando as dificuldades que a gente tem do ponto de vista social, político e econômico. Por isso eu acho assim, às vezes, o ótimo é inimigo do bom. O que é o melhor? Ter uma sociedade mais consciente, que vai estudar os partidos, que vai... Mas olha, sinceramente, é um processo muito longo prazo. Nós temos aí os Estados Unidos, mas quanto tempo tem a democracia deles? Quanto tempo tem a democracia na Europa? É um tempo muito longo. A nossa democracia é uma democracia jovem, se você for avaliar de quanto tempo pra cá que a gente tá tendo direito ao voto de volta. 88, né, se eu não me engano. Sim. Então, 88 pra cá é a minha idade, 34 anos. Mas tem outro fator que eu acho também, que a gente... Talvez a questão da experiência democrática, porque dentro disso que você está falando, olha, se a gente for ver depois da Constituição de 88, quantos presidentes da República eleitos pelo voto direto do povo concluiu o mandato? Porque nós já tivemos 2 impeachments, você vê. E no final nós tivemos, na verdade, o Collor, que na verdade teve um impeachment, depois que ficou o Itamar, que já não era, depois tivemos, na verdade, o Fernando Henrique por 2 mandatos, aí o Lula 2 mandatos, aí veio a Dilma e no segundo mandato houve impeachment. Quer dizer, e agora estamos com o presidente Bolsonaro que está concluindo o mandato. Quer dizer, mas é uma situação assim, então qual é a nossa experiência democrática, por exemplo, em relação a isso? E a respeito dessa questão, eu também queria saber o que você pensa sobre a responsabilidade assim, do eleitor nesse processo. Por que eu estou falando? Ao mesmo tempo que a gente diz da questão da experiência democrática, como é que é essa questão? O povo vota direito? Como que é? O que você pensa sobre esse movimento da população nessa análise que ela faz em relação àqueles que se colocam, se apresentam como candidatos para ocupar um cargo de poder? Eu penso o seguinte, Rutinaldo. Eu não tô falando para você julgar, veja só, eu quero deixar claro para não... Eu não tô falando para você julgar se o povo tá certo ou tá errado, não é isso, até porque do ponto de vista democrático, né, o poder soberano é do povo. Eu sempre penso isso, o povo tá sempre certo, então, eu também acho. Ainda que... eu tô falando, na verdade, se essa sensibilidade quanto ao grau de responsabilidade política pra gente eleger, por exemplo, um Congresso Nacional ou uma Assembleia Legislativa que de fato possa estar ao encontro daquilo que é a necessidade que nós temos de evoluir do ponto de vista social, econômico, político, como você está falando. Essa questão de reestruturar o que nós somos politicamente. Você acha que, por exemplo, a população está mais atenta em relação a isso? O eleitor está mais atento em relação a isso? Você acha que os deputados fazem um trabalho importante no sentido de conscientizar as pessoas em relação a essa responsabilidade delas? Mais ou menos, acho que não, sim. Acho que as pessoas estão mais atentas? Sim. As pessoas têm mais informações? Sim. As redes sociais vieram também para poder mudar o atual contexto de você se comunicar com as pessoas? Sim. Nós estamos fazendo aqui um podcast, um bate-papo a respeito de tudo. Hoje, se você procurar qualquer, não só o meu, claro... Você tá falando aqui, vamos falar do meu, mas poderia falar, qualquer político hoje tem uma rede social, então, e as pessoas conseguem ter informações a respeito disso, mas é claro que vai chegando mais perto da eleição, as pessoas começam a procurar, saber, mas só em época de eleição. Na verdade, muitas das vezes, o que acontece é que o próprio eleitor, em época de eleição, acaba procurando mais saber qual o comportamento do político também, né? Não tô querendo aqui passar pano pro político, mas o que acontece é isso. Falta pro eleitor acompanhar o mandato do seu parlamentar. Porque o mandato de prefeito, governador e presidente, ele é julgado diariamente quase, né? Julgado diariamente. Agora, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador de São Paulo, com todo respeito também. Estamos aqui falando, nós temos 3 senadores. Se perguntar, diria que 80% das pessoas não sabem quem são os senadores de São Paulo hoje, que estão lá no Congresso Nacional. Então, dito isso, eu acho que assim, é um caminho ainda muito longo
para a gente poder fazer. Agora, cabe aos políticos poder informar, manter, né, as pessoas que acompanham ali, pedir que as pessoas também nos acompanhem. Tem pessoas que têm mais facilidade para a internet, tem pessoas que têm menos facilidade, tem pessoas que conseguem, mas ainda assim... Mas você acha que o assunto política, por exemplo, é alguma coisa que está na ordem do dia, não só em função da eleição, ou só por conta da eleição? Enfim, eu acho que a política... A juventude, por exemplo, tem se interessado mais por esses temas? Eu acho que sim, eu penso que sim. Você sente isso nas suas andanças, que são muitas? Eu percebo uma juventude muito mais politizada, esclarecida, contestadora, com informações. Então, como eu falei aqui no início, durante o nosso bate-papo, acho que a juventude poderá fazer uma grande diferença hoje. Porque, sei lá, há 10 anos atrás... O pai, né, o tutor da família ali, se dizia dono dos votos ali daquela família, né? Tenho 3 irmãos, marido e mulher e tal. Em casa ali são 5 votos, tá? Meu amigo, hoje chega lá... É mesmo. É capaz do moleque, do jovem falar o seguinte, como assim, pai? Não defende minha pauta. Você vai votar nisso aí? Pelo amor de Deus, eu não voto nisso, vou fazer a mãe não votar, vou fazer a mãe não votar. E daqui a pouco o pai tá sozinho lá falando de um jeito. Que bom. Que bom que eu é também assim, percebo né? isso dessa juventude agora em função até das redes sociais e também dessa mudança, né, de paradigma em relação àquilo que é importante do ponto de vista político. Agora, nós temos que saber também. Até porque também tem pautas claras, né? E nós temos que saber também. Assim, nós estamos falando de internet, mas ainda tem uma multidão que não tem esse acesso digital, como a gente imagina. Que você acaba convivendo ali com pessoas, né? Internet e tal. Pô, eu vi o que você fez, pô, que legal aquele negócio. Você foi lá, eu conheço aquela cidade. Mas tem uma multidão, especialmente mais periférica. E aí, periférica é jovem, mas especialmente os mais média idade e idoso que não tem nenhum contato com a internet, né? Tá lá, trabalha para ganhar o pão de cada dia, se é que tá trabalhando, tá pra casa, quase nada de lazer e tal, comida, volta com o dia seguinte. Então também essas pessoas estão excluídas completamente aí desse mundo digital que a gente tá falando. Você tem conversado com essa juventude? Você tem feito um trabalho Tenho. Até porque eu tô falando isso, e eu tô insistindo nesse aspecto porque você é jovem. Você tem quantos anos, Caio? Tenho 34. Eita, Fiz agora, dia 1º, leonino. Eu 1º de agosto. 1º de agosto. Aniversário do Caio. Pronto. Eu tenho, por vários motivos. Acho que como você falou, né, o meu partido, que na minha concepção aqui é um partido de centro-esquerda, as pautas, muitas das pautas que eu tenho defendido na Assembleia, inclusive tem um projeto que é um tanto quanto polêmico, mas que chama a atenção da juventude, que é a inclusão da cannabis medicinal no SUS. Esse projeto fez com que muitas pessoas viessem se interessar sobre o meu trabalho. Então, daí em diante, começaram a entender, pô, eu sou o coordenador da Frente Parlamentar da Adoção, que é um assunto que toca todo mundo, toca qualquer pessoa. Eu vi também isso. Então é um assunto forte e que a juventude também se interessa. Forte, importante, né? Não, necessário. E assim, importante também fazer, né, outro dia eu vi a Giovanna Eubank, né, recente agora, tendo foi muito firme lá com os filhos dela, que ela tem, e dura, e depois ela deu uma entrevista, e ela foi super dura, assim, na fala e tal, e eu já tinha visto outras falas dela muito firmes, e me inspiraram aí também, porque são assuntos que vêm à tona. Às vezes, quando acontece algo com uma celebridade, é muito triste que aconteça, mas por outro lado é bom porque todo mundo, né, passa a se tocar mais. Teve aquela outra atriz, me fugiu o nome, que ela resolveu não abortar, e acabou entregando o seu filho. Carla Castanho, acho que é isso. Carla Castanho. Clara Castanho. Clara Castanho. Isso. Que é um direito, inclusive. O que ela fez tem previsão legal. Embora polêmico para alguns, então tem previsão legal. E ela cumpriu exatamente o que manda a lei e tal. E aí, uma enfermeira ali expôs ela. E aí, daí em diante, vai ser, sem dúvida, um marco para a vida dela, porque ela vai ter que passar por aquilo. Mas é um assunto que também merece nossa atenção, né? As crianças que estão em abrigos, especialmente com mais de 7 anos, que não tem tanto interesse assim das pessoas adotarem, porque o pai, ele quer dar para a criança, né, os seus valores de vida. E uma criança com mais de 5 anos já construiu um pouco de identidade e tal. Então, assim, é uma pauta
que eu tenho trabalhado e que chamam a atenção, acho que boa parte da juventude. E eu tô bem empolgado, assim, com, então, mas o que com o você mandato tem feito, por exemplo, em relação a essa pauta, objetivamente, o que você apresentou como proposta? Boa. Vamos lá. Primeiro, 20% das minhas emendas parlamentares são disponibilizadas para abrigos Então, isso que você vê. cuidam. Ponto número 1. Uhum. Ponto número 2. Sou autor do projeto de lei Nome Afetivo, que permite que os pais que adotaram uma criança ainda sem conclusão do processo de adoção, eles já podem fazer a mudança do nome daquelas crianças para não sofrerem nenhum constrangimento em escolas, em unidades de saúde, em planos de saúde. Isso já é lei aqui em São Paulo, pouco divulgado. Lutei muito e consegui vetar um projeto de lei da minha colega deputada Janela Pascoal, que queria confundir o assunto de família acolhedora com família adotiva. Família acolhedora é um serviço de Estado, que inclusive é remunerado para isso. Ela queria permitir que as famílias acolhedoras pudessem furar a fila da adoção. E a gente mobilizou, junto com os grupos de adoção do Estado, e conseguimos que o governador vetasse o projeto de lei. Tem outros 3 projetos de lei de minha autoria. Um, por exemplo, garantindo cota nos conjuntos da CDHU para jovens com mais de 16 anos que não foram adotados nos abrigos. Olha, isso é República em moradias populares. Né? É um projeto de lei de minha autoria. Projeto de lei de minha autoria que organiza e cria a política pública da família acolhedora. Poucas cidades hoje têm esse programa e nós precisamos incentivar esse programa, que é um programa muito legal. Porque durante esse momento que a criança ainda já perdeu, né, o pátrio poder familiar ali, a questão de vínculo familiar, e está aguardando num abrigo, existem programas para que a criança possa voltar a ter relacionamento com alguma família. Então, esse é um programa que nós instituímos enquanto política pública através de um projeto de lei nosso na Assembleia Legislativa. E eu mantenho contato frequente com os grupos de adoção do Estado. Super legal. Né, que são grupos extremamente organizados, que são eles que orientam, que têm parceria com o Tribunal de Justiça, são eles que orientam os pais que querem adotar, pais que já adotaram e que passam a sua experiência para outros pais. Porque assim, Rutinaldo, teve um tempo em que, assim, não é nem por má intenção, mas a história não, eu vou fazer a entrega, não, eu conheço alguém que quer entregar um filho, passa pra cá, pra lá e tal. Pessoal, eu defendo a adoção segura, legal e pra sempre, porque você imagina uma adoção pra uma criança que no meio do caminho os pais falam, não era bem isso que eu queria. Isso do trauma que isso provoca. Imagina o trauma, né? Aliás, é uma chaga emocional definitiva. Pois é. Então é por isso que é importante que a gente possa ter um trabalho de conscientização e que também é uma decisão de vida daquela família. Ninguém adota para fazer um gesto. Não, é uma decisão da família em poder adotar alguém. Então, são assuntos que, assim, são muito fortes e que às vezes passam assim, a míngua da sociedade, né? A gente não tem muita noção que tem lá crianças que não têm, né, uma família. E os abrigos, na prática, embora façam um excelente trabalho, mas nada substitui a família, né? Não, é muito legal. Parabéns aí por esse trabalho, por Obrigado. Esse projeto. Mas, Caio, a gente tá caminhando para o final e você vai ser candidato aí à reeleição, né? Como deputado estadual aí aqui em São Paulo, na verdade. Qual é a tua expectativa, por exemplo, né, em relação a esse eventual futuro 3º mandato pelo qual você já está trabalhando? Legal. Rutinaldo, para quem tá no mandato, não dá para vender fumaça, né? Tem que mostrar o que você fez, como você se comportou ao longo do tempo. Então, meu principal demonstração para as pessoas poderem optar, porque votar é comparar as pessoas, né, um com o outro, são os meus serviços prestados ao longo desses últimos 4 anos e 8 anos. Inclusive a continuidade desses projetos, né? A continuidade desse projeto, tem muita coisa que eu quero poder fazer. A gente tem muito a avançar, a gente está num momento, não só na Baixada Santista, mas de todo o Brasil e tal, o estado de São Paulo especificamente falando, em relação à geração de emprego. Acho que precisamos pensar num novo momento de qualificação de jovens, né? Há esse mundo todo de rede social, de games, que os jovens já têm aptidão, e se de repente o Estado der um incentivo, a gente pode colocar essa molecada que já tem facilidade para isso num mercado de trabalho que hoje está pujante e que falta talvez o Estado dar um incentivo. A gente tem problemas a serem enfrentados aí de desigualdades
gigantes na nossa região, de uma estrutura muito concentrada em algumas cidades, né, especificamente Santos, e as outras cidades acabam ficando muito distante de alguns serviços principais. Então, acho que esse é um assunto principal que eu quero poder abordar num eventual próximo mandato. Além de, claro, quero poder fazer com que os meus candidatos também possam ganhar a eleição, né? E eu poder, nesses próximos 4 anos, quem sabe, ajudar na base de sustentação, porque foram 4 anos na oposição do governador João Dória, o que, por um lado, foi um aprendizado grande para mim, de posicionamento também, mas por outro eu quero poder ajudar a decidir as políticas públicas, quero poder defender as políticas públicas que os meus candidatos defendam, né? Então eu estou bem empolgado com a eleição desse ano, mas com o pé no chão, humildade, trabalho, que o resultado vem. E vamos com muito respeito aguardar o resultado, vamos fazer a nossa campanha também. E eu tô bem esperançoso, com alegria, sorriso no rosto e pé no chão. Ô Caio, agora pra gente concluir, que nós já estamos aí há algum tempo, precisamos concluir, a conversa tá muito agradável, Boa, aliás, sim. como sempre é com você. Mas aproveitando que você é um jovem experiente político com mandato, né? Eu gostaria que que mensagem, por exemplo, você daria para aquele jovem, por exemplo, que está te ouvindo, está te vendo, está acompanhando o seu trabalho e está pensando na possibilidade de se tornar alguém militante político, de repente se tornar também um deputado, construir, na verdade, um trabalho na política e pela política relevante e competente como o seu? Obrigado. Bom, acho que a mensagem que eu deixo, primeiro, é de não perder a esperança, né? Porque a política ela tem que também ser, assim, espalhar esperança para as pessoas. Porque se a gente perder isso nos nossos olhos, melhor não estar na política. Então, eu penso que a política tem que irradiar esperança. E, além disso, que os jovens não percam as oportunidades que a vida acaba impondo. Tem pessoas que têm, por sorte ou por capacidade, competência, tem mais oportunidades na vida, né? Você deixa uma de lado, depois aparece outra, perde. Mas tem pessoas que não têm tantas oportunidades assim. Então, agarrem uma oportunidade como se fosse aquela oportunidade única da sua vida. E seja por que for, né? Aquela oportunidade, independente de você ser candidato a alguma coisa, mas às vezes é de você estar numa agenda, numa reunião, de você poder se filiar a algum partido que você se identifique, procurar saber quem é que está no comando do partido da sua cidade e ver se isso se identifica com os seus pensamentos, ver os principais líderes, né, que estão no partido. Então, assim, cada oportunidade, não para ser uma pessoa a mais lá, para poder fazer um número X, mas para que as pessoas possam fazer a diferença através do seu esforço, independente de depois ser vereador, como você conseguiu alçar. Eu também tive a oportunidade de ser vereador, hoje deputado, mas assim, é isso, assim, agarrar as oportunidades, porque muitas das vezes elas não aparecem em tantas quantidades assim. Então, que a gente possa ir nessa eleição, como eu falei, que os jovens possam ser protagonistas dessa eleição e poder projetar um país melhor, mais respeitoso com as nossas escolhas, que possa também a gente estar num país que garanta pleno emprego para as pessoas, que as pessoas possam voltar a sorrir, a comer todos os dias, sem precisar na padaria, na porta do mercado, pedir para a pessoa comprar e tal, um negócio. Então, eu tô bem esperançoso para essa eleição aí, Rutinaldo. E foi um prazer falar contigo também. Então, mas agora eu quero, aproveitando isso, agora para finalizar mesmo. Tô aqui. Para finalizar dentro disso que você falou, por que a política vale a pena? Vale a pena porque a política é a única maneira de você mudar a vida das pessoas para melhor. E aí eu falo um pensamento. Meu avô foi médico, pediatra. E ele, assim, foi muito respeitado na cidade. As pessoas até hoje lembram, meu avô, Dr. Luiz Gonzaga. E muitas vezes aquele negócio médico antigo que nem pedia, às vezes, não tinha valor a consulta, né? Não, deixa ficar para depois e tal. E aí, depois de um tempo, meu pai decidiu entrar na política e ele, falou, mas vai lá pra política, Márcio, política, eu sou médico, seu irmão é médico, pra política. E aí depois meu pai convenceu meu avô dizendo o seguinte: pai, se você tivesse entrado pra política, as suas ações poderiam ajudar muito mais pessoas. Exatamente. Na iniciativa privada, com todo respeito, nas decisões que você toma, você consegue mudar a vida de uma pessoa, às vezes 2, 3. Na política, você consegue mudar a vida de muita gente, se for bem feito. Então, acho que é por isso que vale a pena fazer política.
Querido, olha, muito obrigado, viu? Obrigado, Pela gentileza. Muito obrigado pelo fato de você ter vindo aqui ao meu podcast. Cara, prazer. Realmente foi um prazer muito grande falar com você. Eu fiquei muito feliz aí com o seu trabalho e com os rumos aí da sua campanha. Parabéns, sucesso para você. Lisonjeado aqui pelo convite e um prazer poder falar com você. Como eu disse, uma pessoa qualificada e que, além da política, né, na advocacia também é muito respeitado por onde passou aí. Muito obrigado. Valeu. Bom, meus amigos, e assim a gente está finalizando mais uma edição do nosso podcast. Você que gostou, compartilha, comenta, manda para os seus amigos aí para divulgar o trabalho que a gente tem realizado aqui. Então a todos, muito obrigado pela audiência, um beijo super carinhoso e até a próxima.